Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Oi, gente, aqui é a Vanessa, falando do futuro. Eu queria só pedir desculpa para vocês antes de começar o episódio, porque o meu áudio em específico ficou um pouco chiado em alguns momentos e a nossa editora de áudio fez tudo que ela podia para deixar o mais agradável possível para vocês, ouvintes. Então, peço desculpa pela minha falha, espero que vocês aproveitem o episódio. Beijo e boa jornada! Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje vamos conversar sobre um assunto que talvez faça uma dobradinha com um dos nossos episódios passados sobre sexo. Pois é, o assunto de hoje é mais do que especial. Ele é necessário. Hoje nós vamos falar sobre a morte. E aqui quem fala é a sua host, Vanessa Guedes, escritora, editora da Ita Magazine. E junto comigo, aqui nas picapes do podcast, estão... Olá, gente, tudo bom? Eu sou escritora, estou falando de São Paulo, capital. Obrigada pela audiência aí. E o Tiago Ambrósio Lage. Oi, gente, eu sou o Tiago, escritor, professor e estou falando de Palmas, Tocantins. Muito bem! E hoje nós também temos uma convidada fora do comum para nos acompanhar na mesa, mas antes de chamar ela para o nosso bate-papo, vamos de Jogo da Citação. Quando nós lemos o trecho de um livro e vocês, ouvintes, tentam adivinhar quem foi o autor que escreveu. E no final do episódio, a gente conta a resposta certa. Ana, por favor, lê a citação do dia pra gente. Ele concluiu que crianças eram melhores em quase morrer e também eram melhores em incorporar o inexplicável à vida. Elas acreditavam implicitamente no mundo invisível. Mas quando você crescia, tudo isso mudava. Não dava para incorporar o que tinha acontecido à experiência de vida. Não dava para digerir. Sua mente ficava voltando à citação, cutucando de leve como um gatinho com um novelo de lã, até que, é claro, você acaba ficando louco ou chegava a um ponto em que era impossível viver. A gente tem 5 alternativas. Alternativa A: o escritor britânico de fantasia Neil Gaiman. Alternativa B: o escritor de horror e dramaturgo inglês Clive Barker. Alternativa C: o mestre do terror norte-americano Stephen King. Alternativa D: a deusa do terror e mistério Shirley Jackson. E alternativa E: a escritora brasileira nascida na Ucrânia Clarice Lispector. Muito bem. Então fiquem pensando aí, ouvintes, e agora vamos para o episódio. Eu acho que eu nunca conversei explicitamente sobre esse assunto, assim, publicamente, mas a morte é um tema que me interessa desde criança, quando a minha mãe adotou uma cachorrinha para mim e eu ouvi ela falando para uma amiga: "Ah, é bom dar um bichinho de estimação para criança, porque assim eles aprendem sobre o ciclo da vida, morte, perda." Bom, a grande ironia é que eu ganhei essa cachorrinha quando eu tinha 5 anos e ela faleceu quando eu tinha 21. E nesse meio tempo de vida da cadela, infelizmente, eu acabei perdendo humanos antes de perder a cadelinha. E a primeira morte próxima que eu vivi, porque eu gosto de chamar esses momentos de viver mortes, foi aos 8 anos de idade, quando um vizinho
da minha mesma faixa etária faleceu devido a complicações de infecções ali de saúde. A gente morava, né, eu sou de um lugar periférico ali de Porto Alegre, né? E, bom, eu tenho lembranças bem nítidas do velório e todas as reações das pessoas próximas nos dias que se sucederam. E ali pra frente, infelizmente, eu perdi amigos, mais outros amigos das mais variadas maneiras, né? Inclusive um grande amigo meu que morava na minha rua e se suicidou quando a gente tinha 16 anos. E tendo vivido tantas mortes, né, sendo uma leitora ávida desde muito novinha, eu sempre fui muito atenta e sensível com o tema na literatura e em todo tipo de arte, né, que eu consumo. A morte sempre foi uma coisa que eu procurei enxergar, né, nessas expressões artísticas que eu consumo. E é sobre esse tipo de retratação da morte na literatura e na vida real que a gente vai conversar hoje, né? Sobre os diferentes modos que a gente pode encarar o conceito de morte, não apenas a morte do corpo, da alma, né? Mas a morte como uma experiência coletiva ou como uma experiência abstrata, né? De ciclos que terminam, né? E também, às vezes, uma experiência política, né? E para conversar sobre isso com a gente, não existe pessoa melhor indicada do que a Laura Miller. Bem-vinda, Laura! Você pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, obrigada, Vanessa, tudo bom? Meu nome é Laura, eu sou médica e eu trabalho com cuidados paliativos, que são os cuidados de fim de vida, né? Acho que para apresentar um pouco da minha trajetória, e acho que talvez o motivo também de eu estar aqui com vocês, eu sou uma médica que não quis sempre ser médica, eu não sei muito bem como eu fui parar aí, mas hoje em dia eu entendo que era o lugar que eu deveria estar mesmo. Mas eu a vida toda quis trabalhar, na verdade, com literatura. Eu desde pequenininha falava que eu ia fazer letras, que eu ia estudar literatura, que eu ia escrever, que esse era o meu objetivo aqui. Gostava de escrever, sempre gostei muito de ler também, sempre fui muito sensível. E aí, por algum motivo, eu resolvi fazer medicina. Inclusive, eu cheguei a prestar letras e medicina ao mesmo tempo. E cheguei a começar a fazer uma faculdade de letras, mas eu entendi que naquele momento eu precisava passar por esse processo que estava vindo para mim, que era fazer medicina. E durante a minha trajetória pela medicina, eu acho que eu nunca achei que eu fosse trabalhar com a morte. Isso foi acontecendo ao longo do meu processo, né? Mas eu acho que o que me encanta no meu trabalho hoje em dia é realmente a possibilidade, e aí, enfim, já trazendo uma referência bibliográfica, porque uma referência literária que eu acho que me marcou muito, porque foi um livro que eu li e me trouxe, é um livro que chama When Breath Becomes Air, que é de um autor que ele é médico, ele é neurocirurgião, e ele queria também ser escritor e trabalhar com literatura. E é uma das poucas pessoas que eu consegui achar na minha trajetória que tem isso tão semelhante. E o livro é um livro autobiográfico em que ele conta sobre o processo de doença e falecimento dele, na verdade. É um livro que no momento em que ele descobre, na verdade, que ele tem um câncer incurável, e que, enfim, ele resolve que então ele precisa começar a escrever, porque ele deixava isso sempre para depois. E é um livro maravilhoso, assim, muito, muito bonito, que eu recomendo bastante. E uma das coisas bonitas que eu achei do livro, que eu me reconheci e entendi, é que eu acho que a minha busca pela medicina e pelo trabalho que eu tenho hoje em dia, de cuidar das pessoas nesse momento tão íntimo, tão delicado, tão verdadeiro, tem a ver também exatamente com essa possibilidade de estar presente num momento tão sensível. Então, acho que a medicina me proporciona esse espaço de poder estar junto dessas pessoas de uma forma muito bonita também. E, enfim, acho que a minha sensibilidade, que eu tinha muito medo de me atrapalhar nesse processo, acaba sendo algo que me fortalece também para viver esses momentos com essas pessoas e poder acolhê-las e ajudá-las. Ai, Laura, pois é. Sendo você, assim, uma pessoa que está sempre exposta, né, a esse tema, porque você trabalha com isso, né, eu fiquei pensando sobre aquele conceito levemente popular de que existem 5 estágios do luto. Não sei, eu já li isso em vários lugares, né? É como se todas as pessoas passassem pelo mesmo tipo de trauma quando, né, uma pessoa querida parte dessa para uma melhor.
E eu queria saber de uma especialista no assunto, né? Se realmente existem coincidências e similaridades entre as pessoas que experienciam a morte e o luto. O que você vê na sua experiência? Bom, eu acho que todo mundo também pode falar um pouco sobre o que já viveu. Você mesmo já contou algumas situações, né, que você viveu. E acho que é muito individual e também é muito de cada situação. Então, você mesma contou de diversos momentos e diversos tipos de mortes que você viveu. E eu acredito que esses seus processos de luto foram completamente diferentes em cada um deles, né? Mesmo você sendo a mesma pessoa. Então, quando eu ainda falo de pessoas diferentes, eu acho muito difícil. Eu acho que, assim, esses tipos de formas de organizar, né? É pra gente poder se orientar e talvez auxiliar. Agora, ver alguém passar pelos 5 estágios, eu te confesso que eu nunca vi dessa forma tão redondinha, né? Acho que as pessoas elas vão e vêm nos estágios, então você às vezes fica com raiva, e às vezes você vai pra tristeza, e às vezes você vai pra negação, e aí volta pra raiva. E, enfim, é um processo todo muito complexo. E tem esse processo também no momento do diagnóstico, né? Tanto para aquela pessoa quanto para aquela família, então de entender como vai ser aquele processo. Uma teoria que eu acho muito bacana de pensar sobre a questão do luto é o modelo do processo do luto, modelo dual do luto, na verdade. Em que você, na verdade, entende que a gente tem 2 tipos de orientação quando a gente está em luto. Que é de um lado a gente tem a orientação para perda e do outro lado a gente tem a orientação para restauração. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está em luto, normalmente, às vezes você se acaba naquela melancolia de ficar pensando naquela pessoa que partiu, naquela tristeza. E esse é um processo muito importante. É um processo muito importante você viver essa melancolia, você viver essa tristeza e você não tentar negá-la. E a orientação para a restauração seria o formato de essa vontade de melhorar, isso de vamos pra frente, vamos melhorar, vamos ficar bem, vamos sair, vamos comer, enfim. E aí, assim, até aproveitando o espaço do podcast, porque eu acho que o luto, a morte, são temas muito tabus, especialmente hoje em dia na nossa sociedade. E acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de tema é falar sobre eles. Acho que isso tem uma potência imensa da gente poder conversar sobre isso. Conversar entre nós, conversar dentro da nossa família, conversar com os nossos amigos. Eu acho muito importante a gente poder falar sobre esse tema também com leveza e com a beleza que ele também tem, né? E a importância que ele tem. Então, às vezes, o que a gente vê é que quando a pessoa está num processo de luto, o que a sociedade espera dela é a orientação para restauração. A sociedade, a mãe, o pai, o filho, os amigos, todo mundo entra nesse processo normalmente como? Não, vamos ficar bem, não, para com isso, não, foi melhor que ele já descansou, não vamos ficar triste. E assim, isso também é muito perigoso. A gente vê processos de luto em que as pessoas não vivem essa orientação para perda, e aí isso volta muito tempo depois, porque isso vai voltar alguma hora. Não tem como essa melancolia, essa tristeza não te atingir em algum momento dessa dor de perder alguém muito importante para você. Então é importante que a gente possa, e aí o que esse modelo dual fala é, na verdade, que o processo de luto, enfim, um processo de luto saudável, um processo de luto em que a psique está conseguindo se organizar, é um processo em que você tem uma oscilação. Então você oscila entre a orientação para perda e a orientação para restauração. E é claro que isso também vai mudar dos momentos. Logo que isso aconteceu, o tempo é algo que altera, e também os momentos. Então, por exemplo, o primeiro Natal sem a sua avó que faleceu vai ser um momento em que você vai passar o dia talvez orientada para a perda. Por mais que você já esteja meses tranquila e conseguindo falar da sua avó com tranquilidade, com amor, com boas lembranças, né? Então, acho que a importância de explicar também esse modelo é da gente entender qual é o nosso papel de lidar, como a gente cuida de uma pessoa enlutada, né? Enfim, acho que nesses tempos que estamos vivendo, cada vez mais é importante a gente prestar atenção nisso. Porque muitas vezes a pessoa enlutada, ela acaba ficando excluída, ela acaba sendo uma pessoa que ninguém quer encontrar, porque ninguém quer ficar com ela vivendo aquela melancolia, a tristeza é dolorida, a melancolia é dolorida. Então também é importante a gente achar espaço dentro da gente para dar espaço para a tristeza do outro, né? E aí, só fechando com um caso de um paciente meu que me ensinou bastante sobre essa importância também da gente poder dar lugar para a tristeza, é que era um paciente meu que tinha uns 60 anos de idade,
e ele estava com um câncer em estágio final já, assim, ele realmente estava falecendo naquele momento. Eu já cuidava dele há 3 anos, no começo tinha alguma possibilidade de cura, mas depois dessa conversa que eu tive com ele, ele faleceu 3 dias depois. E aí nessa conversa que eu tive com ele, ele falou pra mim: eu não aguento mais os meus amigos, a minha família, a minha esposa virem aqui e me falarem pra eu não ficar triste. Como assim eu não posso ficar triste? Eu tô morrendo e eu não posso ficar triste? Então quando que eu posso ficar triste? Porque ele tinha uma lucidez incrível, assim, de entender tudo que estava acontecendo com ele. Então foi muito forte aquilo pra mim, porque ele falava: a única pessoa com quem eu posso falar sobre a minha tristeza é com você, porque ninguém mais permite que eu fale sobre isso. E isso era muito duro pra ele, porque ele não tinha como compartilhar com as pessoas que ele mais precisava compartilhar naquele momento. Nossa, tua fala me fez pensar em vários momentos da minha vida agora. E desses lutos, eu lembrei muito de infelizmente, um luto recente da vida adulta, em que teve um apagamento das pessoas com quem a falecida se relacionava, porque ela não era hétero, né? Não vivia nesse padrão, enfim. Mas eu queria saber, em vez de aprofundar, eu queria saber das experiências dos nossos colegas aí de mesa. Ana, você ia falar alguma coisa? Eu na realidade, estou segurando o choro, né? Que eu sou muito chorona. Já chorei várias vezes nessas lives da vida e hoje estou segurando o choro aqui. Sobre a importância da tristeza, eu sou uma pessoa melancólica, apesar de não parecer tanto, mas eu acho que uma das minhas passionalidades assim, é a melancolia. E eu gosto muito daquele filme maravilhoso que é o Divertidamente, que eu acho que ele é bem feito para adultos, né? Que a tristeza ela acolhe as lembranças e faz com que as lembranças se tornem especiais. E eu acho que a tristeza tem um papel muito importante que o jeito que a gente vive termina negando esse estado o tempo inteiro, né? E os tempos que nós estamos vivendo agora, eu acho que são tempos de um mundo que nós perdemos. E talvez isso seja tão imenso da Covid e a gente não consiga ter essa dimensão. Talvez no tempo histórico, esses 2, 5 anos da pandemia, eles vão passar como um grãozinho de areia. Mas eu nunca me esqueço no dia que meu namorado perguntou, fazia muito tempo que eu não via ele, aí ele falou assim: vamos na Livraria Cultura? Que era um passeio que a gente fazia de domingo, para ir na Livraria Cultura da Avenida Paulista. E eu tinha me esquecido que a Livraria Cultura existia. É incrível, porque, enfim, você fica em casa, você tem um cotidiano do isolamento social, e aí era como se o mundo mesmo que eu vivia tivesse desaparecido. E talvez um dos problemas da Covid, com pessoas perdendo pessoas queridas o tempo inteiro, é a gente também não conseguir elaborar o luto, porque o discurso maior é de vamos continuar, vamos abrir o comércio, e não estou nem pensando em medida restritiva, estou pensando na parte sentimental da coisa mesmo, né? A gente não encarar a tristeza que o momento nos pede, e talvez isso seja muito doentio também, né? Não permitir que a gente fique extremamente triste, extremamente melancólico, além de ter raiva, além de ter revolta contra o governo, a coisa toda, né? E para fechar, eu escrevi um livro, na realidade ele foi uma forma de sair psicologicamente de um processo de perda muito profundo que eu passei, porque eu engravidei, não sabia que estava grávida e passei por um aborto espontâneo. E na época o meu companheiro acabou me abandonando, também por esse processo, e foi muito doido perder algo que você nem sabia que você teve, né? E me desorganizou muito. E depois, anos depois, fui ler sobre luto de nascituro, não nascituro, aí a Laura me corrige para falar qual é o termo que fala, mas enfim, que é quando a criança não nasce. E é muito doido, porque como por alguns momentos eu achei que eu pudesse ter a criança, ia ser uma mãe solteira, aquilo me transtornou muito, porque logo em seguida eu já tive a perda. Foi muito rápido tudo, mas psicologicamente é gigante, né? E aí eu terminei escrevendo um livro de poemas, bem quando eu não podia andar, estava esperando a cirurgia e tal, que se chama Nós que Adoramos, um documentário, e que a parte do meio do livro fala um pouco desses processos, né? E é engraçado que no tempo da mente, para mim parece que não faz muito tempo, e faz muito tempo, né? Acho que já faz 10 anos talvez, ou mais, não, ainda não sei, não sou aquela de humanas, mas faz tempo, e é muito doido, né? Como é que o tempo do inconsciente
não é nada, eu posso voltar a esse momento a qualquer hora, ele está muito perto de mim. E esse foi um processo de perda muito dolorido, porque eu perdi outras coisas, né? Não foi só uma expectativa de ter uma criança, que eu nem queria, na realidade, inclusive não tenho filhos, né? Não foi uma decisão também que eu tive, mas é de perder algumas amizades que me falaram umas coisas absurdas e eu me afastei. Foi também de me afastar um pouco da literatura, porque não estava aguentando, então foi procurar outras amizades assim também, que eu conheci a Vanessa. Então é muito interessante que esses processos de perda, eles não são algo fixo, né? Eles se alongam e talvez voltam, como a Laura bem falou. Eu acho que só, enfim, trazendo... Eu sinto muito, viu, Ana, que você passou por isso. Mas eu acho que é importante a gente também ter isso em mente, assim. Eu falei sobre como também não lidar com a pessoa enlutada, e acho que como ajudar a pessoa enlutada é ajudar dando esse lugar de que a proporcionalidade da dor dela não vai ser sempre constante. Então, por exemplo, o tempo vai melhorar. O tempo vai fazer, talvez você ficar realmente mais orientado para a restauração. Mas é isso, tem momentos. Então, hoje a gente está falando sobre morte, a gente está falando sobre luto. Isso acaba reacendendo tudo isso na gente, né? Então, vão ter momentos e vão ter episódios e vão ter... que a gente vai voltar para essa dor. E o importante também, acho que o que a Ana falou de perder amizades porque me falaram besteira, nesse momento talvez o que a gente mais precisa fazer pelo outro não é falar, é escutar, né? Então, acho que a gente também tem muita dificuldade em escutar o outro, escutar a dor do outro. E um processo, acho que para aprender a escutar a dor do outro, que é o exercício que eu faço diariamente, é entender que sim, é difícil escutar a dor do outro, porque a dor do outro dói em mim também. Então, como que eu também aceito que é difícil, porque também não adianta você só falar, não, vai lá e escuta a dor da sua amiga, ou do seu paciente, ou da sua filha, mas é aceitando que eu preciso ter realmente uma disponibilidade emocional para conseguir lidar com a escuta da dor do outro, né? Que por mais que a dor seja do outro, a gente tem esse mecanismo de sentir junto, né? Então, é importante também a gente trabalhar as nossas dores e os nossos processos emocionais também. Sim, seguindo nesse pensamento aí sobre o luto, eu tenho experiência, eu acho que completamente distinta de Vanessa, porque eu vivi poucos lutos na minha vida. E poucos lutos que, na minha cabeça, que eu protagonizei. Porque sempre que eu perdi pessoas próximas ou queridas, sempre tinha alguém mais próximo. E que estava sentindo esse luto com mais intensidade. Então, a minha postura foi sempre mais de elaborar meu luto em silêncio, individualmente, de forma um pouco mais pragmática, para permitir que as pessoas que estavam protagonizando aquele momento vivessem o luto delas. Então, quando eu perdi minha avó, a minha mãe estava sentindo muito mais do que eu. Então, é como se eu não tivesse o direito de entrar numa pira naquele momento, mas que eu devesse tornar o espaço, o ambiente confortável, para que ela pudesse ter o momento... Peraí que eu até anotei aqui. O momento da perda, e que eu tivesse também disposto quando ela quisesse o momento de restauração. Né? Então, eu sempre tive muito mais uma postura para esse lado, mas não estou reclamando. Para mim, por enquanto, está ótimo. Né? Porque eu sempre tive uma postura mais pragmática, porque era o papel que me cabia nessas situações, e eu acho que talvez tenha algum daqueles elementos das 5 fases, né? Talvez essa postura mais pragmática, ela casa mais com a negação, ela casa mais com a negociação, né? E é uma forma também de tentar elaborar, de tentar lidar com aquilo, né? Eu já perdi meus avós, já perdi uma sogra, né, na época, né? Hoje eu não estou nem mais no relacionamento também, e sempre tentei cercar, né, as pessoas que estavam vivendo isso desses cuidados, assim. Também no trabalho já aconteceu de perder algumas pessoas. Mas eu achei bem interessante esse negócio do dualismo. Me ajudou até a me entender também como é que eu lido com esses processos em mim e nos outros. Tiago, eu acho que é super importante a gente realmente, enfim, pensar sobre o protagonismo da dor. Eu penso nisso bastante também. Como médica, foi um aprendizado entre achar que eu não podia sentir nada e nem me envolver com os meus pacientes, e também entender que não dá para sentir tudo demais, porque o protagonismo daquelas histórias não são meus, né? Então, se eu te disser que eu nunca chorei com um paciente, é mentira, porque eu já chorei com um paciente com família, mas nunca o meu choro era o foco daquele momento, né? Nunca eu estava completamente desestabilizada, nunca... Eu acho que esse processo é importante, sim,
Mas aí falando um pouco do meu lugar como médica, da gente também, enfim, se tiver pessoas da área da saúde escutando, que eu acho importante a gente entrar em contato com essa nossa sensibilidade no nosso trabalho e não tentar escondê-la, porque também não funciona. Mas eu também queria dizer, assim, que a gente também pode entender nesses processos de luto, como você está exemplificando, que a nossa tristeza também vale da tristeza do outro. Então, a gente se mostrar forte e, enfim, conseguir resolver questões pragmáticas no momento em que a pessoa está muito desnorteada, enfim, imagino, por exemplo, com o luto da sua avó, para sua mãe que podia não estar conseguindo organizar, é super importante. Mas também é importante você ter o seu momento depois, talvez sozinho, em outra fase, em que você possa realmente entrar em contato com esse sentimento mais intenso. E não necessariamente porque o outro está sofrendo, a gente tem que estar forte. Eu acho que às vezes a gente acaba excluindo o outro quando a gente também não mostra a nossa tristeza em relação ao que o outro está vivendo. Então, por exemplo, se um amigo meu está me contando que o pai dele faleceu, enfim, de forma súbita, e isso é super difícil, eu chorar naquele momento não é tirar o protagonismo dele, é mostrar para ele que aquela dor também é tão verdadeira que eu também estou sentindo e que aquela dor realmente é uma dor muito difícil de lidar. Então, acho que a gente também pode prestar atenção, porque às vezes a gente, não estou dizendo que é o seu caso, mas só para reforçar a importância da gente também não precisar falar, não, vamos lá, vamos ficar forte, eu tô aqui, eu tô forte, eu tô ótimo. Às vezes o outro não precisa de você forte, às vezes o outro precisa que você sente e chore com ele também, sabe? E que aí depois vocês dois possam se organizar e arrumar as coisas, e arrumar as roupas, e cuidar da parte burocrática, enfim. Cara, é muito interessante a gente lembrar que também temos o luto dos outros que a gente vive, né? Não só o nosso próprio. Isso me faz lembrar do primeiro livro que eu li sobre morte, assim, enfim, que eu consigo lembrar mais rápido, que é O Mundo das Múmias, de uma jornalista chamada Heather Pringle. Isso. E esse livro, ela vai para um congresso de múmias e nesse congresso ela conhece pessoas que trabalham com múmias, né? Arqueólogos, bioquímicos, enfim. E aí ela vai mostrando vários tipos de múmia que existem ao redor do mundo, né? Porque quando a gente pensa em múmia, a gente só pensa nas múmias do Egito, né? E aquela forma muito específica deles de mumificação. Mas, na verdade, os seres humanos estão mumificando corpos há muito mais tempo. Tanto que a conferência de múmias que ela conta no livro, acontece numa cidadezinha do Chile, chamada Ararica, onde eles mostram um processo de mumificação que existia lá na época, sei lá, 2000 anos antes dos egípcios começarem as mumificações. Nesse lugar os humanos já mumificavam, né, os seus falecidos. E nesse livro, um dos tipos de múmia que eles mostram, nessa região aí do Chile, eles usam, por exemplo, sal no processo de mumificação. E aí tem, sei lá, tem um outro método no hemisfério norte, que é uma mumificação natural, que eles chamam, né, que é uma coisa acidental, que é no charco, né, que acontece no pântano, quer dizer. Né, na Holanda tem muito disso. Eles encontram corpos mumificados dentro dos pântanos. E aí também no hemisfério norte tem o caso de uma múmia, desses processos naturais aí, não do pântano, né, um outro que foi numa caverna, em que eles descobrem que a causa mortis da múmia é a doença de Chagas. Eu nem sabia que existia a doença de Chagas fora do Brasil, mas me chamou muita atenção porque eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe tem doença de Chagas. E é uma coisa que eu sempre escutei desde pequena, ela falando da doença de Chagas, ela descobriu quando estava grávida da minha irmã mais nova, e ela tem a doença de Chagas desde criança, e eles têm um jeito de descobrir, né, como que quando que a pessoa contraiu a doença, né? E ela descobriu bem tarde, inclusive eu já tinha nascido, né? Já era criança quando ela descobriu. E sempre fala, tua mãe tem Chagas, ela não pode doar órgãos, não pode doar sangue, não sei o quê. E eu aprendi a conviver com isso, mas eu nunca tinha me perguntado o que a doença de Chagas de fato faz, né? E ela vai, ao longo dos anos, ela vai acabando com o teu sistema nervoso e muscular, né? É um processo de morte lenta, digamos assim, que dura muitos anos. Hoje em dia minha mãe já tá fora do risco, né? Porque tem uma janela aí de ação da doença, então ela tá bem, digamos assim. Mas viveu-se, assim, muitos anos com
esse medo, mas eu nunca soube o que que era de verdade, então eu não cheguei a viver o medo, sabe? E aí, quando eu li esse livro, eu me deparei com o fato de que minha mãe um dia vai morrer de fato, e talvez ela estivesse morrendo já, naquele momento. Porque, infelizmente, as mortes que eu vivi quando eu era mais nova, nessa época, elas foram muito brutais. Foram mortes que, pronto, morreu, sabe? Hoje rolou uma morte. Tipo, não é uma coisa de continuidade, né? E aí, continuando no universo aí dos livros, eu queria perguntar para vocês sobre os livros favoritos de vocês sobre o assunto, né? Porque eu tenho um, fora esse daí das múmias, que foi o primeiro que eu li, né? Mas eu li vários outros, e eu não vou poder falar de todos. Mas o que eu mais gosto até hoje é de uma escritora chamada Caitlin Doughty. O livro é Smoke Gets in Your Eyes, em inglês. Em português ele é Confissões do Crematório, foi publicado pela Dark Side, onde a narradora conta a experiência dela com uma mortician, né? Que em português seria agente funerário, eu acho. Ela prepara os corpos para serem velados, cremados, ela também faz o processo de cremação desses corpos. A própria Caitlin, né, que escreveu o livro, então é um livro autobiográfico, né, onde ela vai mostrando os problemas que a invisibilidade da nossa mortalidade traz para a sociedade. E ela também expõe a morte como um momento de revisitar as questões existenciais mais cabulosas, assim, sobre a vida. Né? Ela também fala como dar a luz a uma criança é também dar a luz à morte, porque tudo que nasce um dia vai morrer. Então, com essa bomba aí, eu me volto para a mesa aí. Vocês lembram de livros ou filmes que ilustram a experiência da morte e marcaram vocês de alguma forma? Eu acho que eu ia falar de um livro só, que acho que é um dos meus livros favoritos sobre a morte, que na verdade é um livro mais teórico, não é um romance. É um livro de uma psicóloga, que ela é francesa, Marie de Renezel, e ela trabalha em hospices, que são como se fossem instituições para pacientes que estão em cuidados paliativos, que estão em fim de vida. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, na verdade. Mas são instituições muito interessantes, assim, de uma profundidade, enfim. É um livro muito bonito porque ela narra as histórias que ela vive naquele hospital, com os pacientes, com a equipe. E é muito bonito ver os relatos dela, as reflexões dela, enfim, tudo que ela traz ali. E eu gosto muito do título, né? A morte íntima eu acho que pra mim é muito bonito porque realmente é de uma intimidade muito profunda. Você tá perto de uma pessoa nesse momento, né? E pra mim é muito forte, porque eu acho também que quando a gente fala de morte, a gente sempre atrela um sentimento de impotência, né? A impotência em curar, a impotência em salvar o outro. E isso pra mim, como médica, sempre foi muito difícil durante a faculdade, né? A gente pensar enfim, parece uma profissão que parece dentro da medicina um lugar que você vai se frustrar muito, porque se você aprende durante a faculdade inteira que você tá ali para aprender a salvar os outros, você não vai salvar ninguém, todo mundo vai morrer. Então, como que você lida com isso também? E aí você vai descobrindo a potência desse lugar também, de você poder fazer tudo que há para fazer para garantir o conforto, a dignidade, enfim, garantir que esse tempo seja um tempo também bem vivido, né? Que acho que é muito importante isso que você pontua, Vanessa, de não ser... Às vezes a gente só pensa sobre a morte como um evento, né? Hoje morreu. E não é assim, né? Muitas pessoas... E cada vez mais, enfim, com os avanços tecnológicos da medicina, cada vez mais a gente passa por processos muito longos, né? De tratamentos, de tentativas de cura, enfim... E aí, só para trazer um trecho que eu acho muito bonito, que ela, depois de uma conversa com a equipe, enfim, vendo a dificuldade da equipe de lidar e o sofrimento da equipe, das técnicas, ela escreve sobre a impotência, que essa impotência, mais uma vez assumida, todos o sabemos, é a nossa força. Continuar a fazer o que podemos, num contexto de impotência generalizada, é paradoxalmente de poderoso efeito. Conhecer os próprios limites, aceitá-los e continuar a doar quanto se pode. O sorriso, a alegria de viver, a confiança. Então é um livro bem bonito para quem se interessa em se aprofundar mais. Acho que vale bastante a pena. Eu gosto muito desse livro.
o elixir da vida longa é um tópico muito forte, né? No fantástico, na ficção científica. Então, essa forma de escamotear a morte também sempre foi um fascínio na arte. E o Machado até, né, tem aquele conto que foi publicado até pela Plutão, né, que dizem que um conto de proto-ficção científica até, e que trata desse tema no contexto brasileiro, mas o Frankenstein da Mary Shelley, apesar de não ser um elixir da vida longa, é uma tentativa aí de escamotear essa certeza que ninguém nunca, que está nos ouvindo, nunca passou, mas é uma certeza que vamos passar, que é o falecimento, só que ao mesmo tempo ela mostra que isso é uma aposta, talvez até de uma forma meio clássica, no sentido do greco-latino, né? Essa aposta com os deuses que o Victor Frankenstein, que é o médico, faz dá errado, porque ele cria algo que é monstruoso, e que a gente vai ver depois que tem muito mais coração do que o próprio médico, né? Então é muito interessante porque isso é um tópico, né? Alongar a vida, essas possibilidades, e sempre também relacionada com uma coisa que talvez você perca, né? Outro livro maravilhoso, que esse eu amo muito, né? O Retrato de Dorian Gray, que acho que também já mencionei aqui, os dois já mencionei aqui. E o Retrato de Dorian Gray é isso, né? Ele vai fazendo umas maldades ali, o retrato vai envelhecendo, ele continua pleno, maravilhoso. Então, esse tema, ele é tratado de várias formas, e acho que vai continuar sendo tratado por conta da nossa condição humana, né? Um livro que, para mim, destaca, que ele também vai nessa linha, nesse conceito da negação, da morte, é o As Intermitências da Morte, do Saramago, né, em que ele descreve uma sociedade em que as pessoas deixam de morrer e tudo que vai derivando disso, daquele jeitinho saramaguesco dele, né, que ele vai colocando uma reflexão depois da outra, né, e é daqueles livros que você lê, reflete, né. E é muito interessante, indo nessa linha do que a Ana colocou, você pensar a morte a partir da negação dela, né? Como é que ela entra muitas vezes na ficção com esse elemento e que você enganar a morte de alguma forma, ou você ter uma alteração nesse processo de morte, é o que permite ela se tornar um assunto. Porque a morte real, ela é tão puxada que nem na fantasia nem na ficção a gente quer lidar com ela, né? A gente tenta dar um jeito. Para falar de morte, a gente tem que falar de mortalidade, a gente tem que falar de suspensão do envelhecimento em alguma coisa. Porque, considerando também o trechinho que Laura leu, eu achei muito interessante, porque começa falando de impotência e na sequência fala, fazemos o que podemos. E é um ato poderoso. Então, quer dizer, você vai ter 3 palavras aí com a mesma etimologia, né? Que dentro da impotência existe a possibilidade, existe algum tipo de poder dentro disso. E eu acho que na ficção a gente consegue exercer esse poder que na vida real ele nos é negado, né? Que a gente não tem como reverter esses processos. Mas também, considerando outras obras em geral, a gente vê muito a morte como recurso narrativo, né? A morte de algum personagem, ela entra muito para intensificar algum drama. Porque é uma forma que o autor ou a autora tem de mostrar, fala assim, olha, isso realmente é perigoso, pessoas estão morrendo. E muitas vezes os leitores ficam ofendidos com a morte de um personagem querido, mas depois que você começa a escrever, você começa a entender os bastidores, você entende que aquele personagem entrou na trama só para engajar o leitor e para morrer mais na frente. Porque é isso que vai trazer essa experiência imersiva. E aí, como uma obra que usa isso de uma forma bem gritante, bem óbvia, mais recente são os Jogos Vorazes, né? Que é um Battle Royale. Então tem aqueles 24 jovens que vão ter uma batalha até a morte. E o drama do primeiro volume, ele gira muito em torno disso, porque todos os jovens que vão sendo apresentados, que estão naquela... não sei nem se é certo falar competição, né? Porque é uma coisa involuntária, né? Que eles estão passando aquele ordalho, né? Aquela punição. Todos eles, menos um, vão morrer. E isso é uma referência até ao labirinto lá do Minotauro, né, com os 14 jovens que eram enviados para a morte, e você fica naquela expectativa. Então, peraí, quem vai vencer a morte aqui? E quem vai morrer? E no caso dos Jogos Vorazes, realmente é gerado engajamento com alguns personagens, e do tipo, não vou contar a história com detalhes aqui, né, mas quem tiver interesse vai lá e vê. Que nesse caso a construção é bem óbvia nesse sentido, mas tem outras obras com outros elementos de morte, daria para citar mais aqui, mas não vou me alongar tanto assim não. Isso aí é uma coisa que é só você ter cuidado que você observa em várias obras. Eu queria aproveitar só esse seu comentário, Tiago, da nossa
dificuldade em pensar sobre a morte, né? A Ana trouxe a morte é a nossa única certeza, e você está falando também da nossa dificuldade. Quando a gente vai para a literatura, para a arte, a gente tenta falar sobre mortalidade, para não falar diretamente sobre a morte. Eu acho que uma coisa muito importante da gente entender quando a gente fala sobre morte é que, na verdade, a gente é realmente incapaz de pensar sobre a nossa morte, assim, num sentido de que para a nossa psique é impossível pensar sobre algo que nunca existiu, que nunca aconteceu nada semelhante com a gente. A gente nunca viveu a morte, a gente nunca conversou com ninguém que morreu, enfim, sobre o processo da morte em si. Então, é muito engraçado você pensar, por exemplo, todo mundo, não, mas eu já sonhei com a minha morte. Mas quando você sonhou com a sua morte, você estava lá vendo a sua morte. Então, como você estava vendo a sua morte, então, assim, você nunca consegue deixar de existir dentro do seu próprio pensamento, porque isso é incompatível, isso é uma impossibilidade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício. Enfim, essa é até uma pergunta que eu queria trazer para vocês, porque a Vanessa até comentou sobre a mãe dela, que ela tem doença de Chagas. Eu não sei o quanto vocês têm o hábito de falar sobre a possibilidade da morte, sobre o que vocês querem quando vocês morrerem, se vocês já pensaram assim, por exemplo, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, eu quero que seja dessa forma o meu ritual depois que eu partir, enfim, e sobre essas conversas que elas são tão importantes também de acontecerem, né? E que várias vezes a gente não consegue nem ter com a gente mesmo esse tipo de conversa, né? Vocês já pensaram alguma vez sobre isso, Muito, o tempo todo, na verdade. Inclusive, às vezes eu tô em casa arrumando meus livros e eu penso assim, cara, se eu morrer hoje, como é que as pessoas vão dar um jeito nisso? Tem livro demais aqui, eu vou dar um jeito, sabe? Eu tenho esses pensamentos, eu olho pro meu guarda-roupa, para minhas coisas e penso assim, tipo, cara, eu vou dar muito trabalho pra alguém que vai ter que vir aqui limpar essas coisas se eu morrer hoje, sabe? Ou amanhã. E pra mim, eu não sei porquê, acho que talvez porque eu perdi muitos amigos, infelizmente, né, enquanto eu tava crescendo, né, desde a infância e adolescência, eu nunca vislumbrei um futuro pra mim na vida adulta, sabe? Ou pelo menos assim, depois dos meus 20 e poucos. Então tudo pra mim que acontece na minha vida depois dos meus 20 e poucos, eu tenho 31 agora, é uma grande surpresa, é tudo novo. Porque eu nunca me vi tão velha quanto eu tô agora, sabe? E eu falo isso rindo, assim, porque é uma coisa que é normal pra mim, sabe? Então, eu tenho um esquema de também pensar o que vai acontecer com as minhas redes sociais, com os meus documentos no meu computador, sabe? Como que as pessoas vão acessar? Eu quero que elas acessem, sabe? Então, eu tenho todo um esquema. Eu tenho um amigo que tem um jeito de acessar as minhas coisas, caso aconteça alguma coisa comigo. Eu conversei sobre isso recentemente com meu companheiro e ele ficou, assim, meio chocado, eu acho. Aí, acho que, assim, no dia seguinte, ele veio pra mim e falou assim, olha, eu pensei no que você falou e faz sentido. Então, se acontecer uma coisa comigo, você vai no lugar X que vai ter instruções, sabe? E eu acho legal a gente falar sobre isso de um jeito aberto, porque a morte faz parte da vida, sabe? É uma coisa que vai acontecer com todos nós. Todo mundo que você conhece vai morrer um dia. Você vai morrer um dia, sabe? Então, eu acho que a normalização da morte é uma coisa que a gente tem que conversar mais nesse sentido, né? E um outro, só para fechar um outro comentário sobre isso, eu tenho a impressão de que as pessoas evitam pensar nisso, não porque é uma coisa consciente, mas acho que é uma coisa coletiva, né? De querer estar sempre vivo e nunca vislumbrar a própria mortalidade, como você falou. E eu lembrei da minha mãe, recentemente, que perdeu uma amiga muito próxima dela, e ela teve que lidar com essas coisas, ajudar ela a limpar, porque essa pessoa que faleceu, ela teve um problema com a família dela quando ela saiu do armário como uma pessoa bissexual. E a família rompeu com ela, inclusive ela não podia nem ver a filha. Ela tinha uma filha, eles tiraram a guarda dela, enfim, sei lá, não sei como é que foi os detalhes, mas uma coisa muito brutal. E a minha mãe tava assim, lutada, foi bem quando eu viajei, eu moro na Suécia, né, eu fui pro Brasil visitar eles e coincidentemente na semana que eu cheguei lá, essa moça faleceu. E a minha mãe, né, tava super mal e tal. E a minha mãe me contou isso, ela falou assim, ela era bissexual, não sei o quê. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu sou bissexual. E foi assim que eu saí do armário pra minha mãe. E a minha mãe, através do luto dela, eu acho que ela se conectou nisso porque ela achou muito triste a família da mulher não estar lá pra velar ela, aquela coisa toda, sabe? E a minha mãe falou assim, nossa, eu jamais vou deixar que isso aconteça com você.
sabe? Então, minha mãe teve esse cuidado, através dessa experiência, de trazer esse assunto para minha família também, né? E, enfim. Ana, sei que você tá aí querendo abrir o microfone. Eu ia falar que eu fiz direito de primeira faculdade, e se tem uma faculdade que pensa sobre a morte, é o direito, né? Porque aos operadores do direito, às operadoras do direito, cabe cuidar de tudo que enfim, que as pessoas não querem se preocupar. E eu sei, inclusive, que durante a Covid aumentou muito a procura por advogados de família para elaborar testamento, mas advogados não só pensam na questão do testamento, sucessão, mas também pensa muito, por exemplo, em controle acionário e outras coisas, né? Então, eu acho que a possibilidade de alguém falecer é algo que, dependendo da área que você trabalha, ela é mais usual, talvez, né? Então, e tem pessoas, obviamente, especializadas nisso. Eu penso bastante, mas acho que talvez por causa da formação, então, né, nesse aspecto, que eu mais fico preocupada, na realidade, é com a questão dos direitos autorais. Olha aqui, cada um leva para um lado, né? É muito bom. Que eu acho muito injusto esperar 70 anos da morte para um troço ficar acessível, né? Então, nos meus livros de poesia, eu coloquei umas... Já vai no livro, nem sei se as pessoas do futuro vão obedecer isso, mas que ele entre em domínio público após a morte direto, porque poesia é um troço que nem mercado tem, né? E gostaria que também na prosa tivesse algum tipo de previsão, mas aí eu teria que procurar um cartório, fazer uma coisa maior, né? Até para não sobrecarregar também outras pessoas. Imagina, não tenho filho, vai ficar para quem, né? Meu irmão, será que meu irmão vai ter filho? Tipo, sabe, mas é muito chato, né? Então, resolve. Antes de ir, resolve. Então, eu até acho que é maduro, assim, de certa parte, pensar um pouco que a gente possa dar trabalho para pessoas que você nem sabe quem vai ser, né? Eu tô pensando aqui que talvez colocar alguma cláusula, alguma coisa da licença ficar Creative Commons após a sua morte, né? Poderia ser um atalho. Mas eu tô aqui meio que rindo porque eu tô pensando que talvez depois que eu morrer, finalmente alguém vai organizar minha estante, porque em vida não está acontecendo, né? E vai parar de ter louça suja nesse apartamento. Mas é complicado, porque esse assunto é uma coisa que eu já pensei, eu tenho algumas ideias e tal, então já fica até aqui registrado, né? Em ata que sou doador. Não me importo com o que fizerem com o meu corpo, já não vou estar mais dentro dele. Pode cremar, pode enterrar, pode ser em Palmas, pode ser em Belo Horizonte, o que for mais confortável para todo mundo. Porque eu acho que eu não vou estar passando por nenhuma situação de desconforto com qualquer alternativa. Mas é muito difícil, porque por causa do tabu que o assunto se você for conversar com alguém sobre isso, eles vão achar que é uma coisa mórbida, a maior parte das pessoas, né? E às vezes não querem tocar no assunto, porque você trazer esse assunto, você cria automaticamente a imagem mental na pessoa da sua própria morte. Só que a gente coloca muito essas concepções generalizadas, mas é legal frisar que é da nossa cultura. Né? Tem outras culturas, com outras religiões dominantes, que as pessoas lidam de forma diferente. E mesmo dentro do nosso contexto, a educação familiar que eu tive foi muito de contemplar a própria morte, especialmente por causa da minha mãe. Então, minha mãe, ela sempre educou a gente naquela vibe do eu não sou eterna. Mas nunca era um drama, do tipo, no dia que eu morrer. Era sempre uma coisa concreta, pragmática. Nossa, pra mim tá valendo demais a sessão de terapia. Gente, depois eu mando um pix pra todo mundo, né? Porque... Mas era sempre uma coisa nesse sentido, de criar eu e minhas irmãs para que a gente pudesse ser independente, para que a gente pudesse tocar a nossa própria vida e para que a gente tivesse maturidade para lidar com essas perdas. E eu acho que, de certa forma, a gente internalizou isso e é a forma como a gente encara também essas situações em família. Né, esse pragmatismo para a resolução dessas situações. E no meu caso, né, eu sou imigrante também, não sou natural daqui de Palmas, então aqui eu não tenho família, mas tenho amigos. E realmente, se eu morrer por agora, eu vou acabar dando trabalho para algumas pessoas, porque ou alguém da minha família vai ter que vir, ou os meus amigos vão ter que resolver. Mas eu acho que eu sou um morto meio egoísta, assim, que eu não vou estar muito ligando, não. Acho que eu vou estar em outra vibe, né? E eles que lutem, né? Mas eu sei que é complicado. A questão do patrimônio digital, que a Vanessa colocou muito bem, para mim é caótico, porque eu tenho senha diferente para tudo, eu não tenho senha anotada,
eu tenho uma média, sei lá, de 6, 7 endereços de e-mail ativos em qualquer momento, trocentas redes sociais. A única coisa que eu fiz é que eu coloquei minha irmã como herdeira, curadora, eu não sei como é que chama no Facebook. Só que eu acho que ela desfez o perfil dela, então, bela porcaria. Né? Vai ficar aquela lápide 2.0 ali e que seja. Assim, as piadas e tal, sei que lá também, de certa forma, é a maneira que eu tento lidar. Também né? Eu não, tento tô trazer de um pouco de boa. leveza, porque é muito difícil. Porque se você fala, olha, se eu morrer, acabou, Setembro Amarelo, Thiago surtou, vamos internar, né? Leva pro psiquiatra. Não, gente, todo mundo morre, calma. É a única certeza que a gente tem. Dá para Mas eu acho conversar que sobre isso. a importância da adulto. gente falar sobre isso é isso, né? Poder dar risada, poder falar com leveza e poder pensar sobre isso, né? Às vezes depois daqui, quem ouviu pode falar, mãe, vamos sentar e conversar um pouco sobre o que eu quero, sobre o que você quer, sobre o que a minha tia quer, sobre o que o meu irmão quer, né? Eu acho que é super importante, só para contar a história de mãe, então, porque eu achei muito bom que você contou da sua mãe. A minha mãe teve uma crise absurda quando eu era muito pequena, ela adora essa história, quando eu vi Bambi. E eu fiquei muito triste, porque a mãe do Bambi morreu. E eu fiquei muito triste, assim, eu passei 3 dias chorando porque a mãe do Bambi morreu. E aí eu sentei com a minha mãe e falei o quê? Mãe, me promete que você não vai morrer? E aí... ela passou 3 dias chorando, porque aí ela entrou em parafuso e ela não conseguia me responder. Nem que sim, nem que não. Minha mãe é uma pessoa muito sensível, assim, ela não é muito pragmática. E ela ficou muito, muito abalada com aquilo. E aí ela só chorava, eu só chorava. Foi assim, uma cena. Enfim, porque ela não conseguiu me responder, porque ela não queria mentir, mas ela também não queria me dizer que sim, ela ia morrer, que ela não sabia como eu ia lidar com isso, né? E por outro lado, eu tive uma figura também muito incrível na minha vida, que é uma grande referência para mim, que é a minha avó, que já faleceu, e é uma saudade, enfim, que eu carrego comigo, e que minha avó tinha uma coisa muito, muito pragmática, maravilhosa. Minha avó, acho que é meu pezinho na literatura, assim, a gente sempre teve... Minha avó era professora de literatura universitária, era uma mulher, assim, incrível. E ela amava livros. E depois de uns, acho que 70 e poucos, eu não lembro muito bem porque eu era pequena a idade que ela tinha, mas uma idade assim, que ela estava saudável, ela não tomava nenhum remédio, ela só era uma idosa, ela resolveu que ninguém mais podia dar livros para ela. Ela proibiu todo mundo de dar livros para ela, porque livros significavam uma estante cheia e desarrumada e muitas coisas para todo mundo ter que arrumar. Então ela proibiu. A gente só podia emprestar livros para ela e o único presente que ela aceitava eram sabonetes, porque sabonetes ela usava e acabavam e eram muito úteis para ela. Então ela proibiu a família de... Maravilhosa. Maravilhosa. Adorei a história. Gente, vou adotar. O pessoal aqui, Amei. o pessoal tem falado na internet sobre como é que eles falam em inglês? A death cleaning, Swedish death cleaning, né? A limpeza de morte sueca. Que eles acham que é uma coisa que é super tradicional, popular aqui, mas não é, sabe? É só assim, quando a pessoa passa dos 70, mais ou menos, começa a limpar a casa pra, tipo, não ter tanta tranqueira, sabe? Mas não é assim uma coisa que assim é sagrado e todos fazem. É uma coisa que, sei lá, velho. Acho que nem a roda de samba, nem todo mundo vai. Uns vão no sábado, outros não vai, sabe? Eu esqueci só de falar do negócio quando eu saí do armário pra minha mãe. Pra mim foi massa quando ela falou que ela lembrou, né? Ela tava falando da amiga dela e tal, que tinha recém-falecida e a família não tava no velório por causa disso. E pra mim foi muito... Foi chocante, ao mesmo tempo muito bom ver a minha mãe reconhecendo a possibilidade de que a filha dela pode morrer antes dela. Eu nunca tinha visto ela manifestar ou processar essa possibilidade. A gente sabe que é uma possibilidade, né? Pra morrer basta estar vivo, né? Então, eu achei isso muito louco e com várias camadas aí, né? Mas admirei muito a minha mãe, assim, de ter essa sagacidade ali emocional, sabe? Principalmente porque minha mãe é uma pessoa super protetora e tal, enfim. Vamos aí para a próxima reflexão. Nos últimos anos, a gente tem notado que tem uma sensação de luto invadindo o campo da vivência coletiva, de uma forma que talvez... Acho que eu nunca enxerguei antes, porque é agora que eu sou uma pessoa adulta, né? Mas eu notei que alguma coisa aconteceu durante o impeachment da Dilma, e agora vamos trocar para outra seara, e notei um sentimento parecido, mas muito mais pesado, depois das eleições que elegeram o presidente Bolsonaro, por exemplo. Né, que é como se fosse um luto coletivo de alguma coisa,
sabe? Que a gente não consegue apontar ou dar nome. Bom, aí depois disso vem o escateamento das instituições, né? Tipo, uma ressaca de tristeza contínua, Covid, sabe? E eu comecei a enxergar essas nuances, né? Esses detalhes aí do que estava acontecendo com muitas pessoas com as mesmas emoções rolando, né? Como se fosse uma grande morte coletiva que fica acontecendo o tempo inteiro. E tá sendo, assim, eu acho que essa grande bad vibe do mundo tá sendo vivenciada por toda a população humana na face da Terra agora, sabe? Não é só no Brasil que as coisas estão ficando assim, pra baixo, né? Então, eu fiquei pensando como a gente processa essas mortes institucionais, emocionais, coletivas. Vocês podem comentar sobre isso? Eu acho que a gente só consegue trabalhar esse processo de perda muito profundo pelo qual a gente está passando. Eu achei bom você começar na Dilma e até a pandemia, porque faz muito sentido se a gente olhar assim pela mirada histórica, né? Mas se a gente construir isso de forma coletiva, comunitária. Eu venho de uma família que passou pela experiência de imigração por conta de conflito armado, né, por causa de guerra. Então, esse discurso da guerra e do que a guerra faz, o que a guerra provoca nas pessoas que, enfim, não são abastadas, né? E algo que eu percebo muito, assim, é que essa reconstrução, que passa também por chorar e lamentar esse mundo que a gente perdeu, tem a ver com a gente também conseguir se reorganizar de forma coletiva mesmo. Então, mais do que nunca, que agora que o Estado está super pequeno, e aí pensando no nosso lugar, né, dos artistas, acadêmicos, pessoas que trabalham com ensino, super atacados, super enfim, sucateados mesmo, né? Cabe a nós, inclusive, pensar em estratégias que a gente consiga levar as coisas adiante, porque de forma individual a coisa não vai. E, enfim, talvez possa ser uma boa notícia, quem sabe, não dá para saber, porque são processos, né? Daqui a uns 15 anos a gente vai conseguir analisar tudo isso de uma forma mais clara. Verdade. Laura, você tem algum comentário sobre isso? Eu acho que o que a Ana colocou é perfeito mesmo. Acho que a gente está vivendo um momento que é até difícil de falar dele, né? Eu tenho muita dificuldade ainda. Eu trabalhei um tempo diretamente com Covid, no UBS, que eu não estava trabalhando com cuidados paliativos, eu fiquei trabalhando como médica de família no UBS logo que começou a pandemia. Foram momentos muito difíceis e que eu achei que, como paliativista, talvez eu tivesse até uma formação para encarar esse processo, mas é isso, vem numa dimensão que não é a dimensão do individual, é a dimensão do coletivo, é a dimensão, enfim, e de todas as tragédias que não foram só e não estão sendo só o Covid, né? Todas as questões de pobreza, de alimentação, enfim. E eu estava no UBS, no centro de São Paulo, no Brás, foi bem, bem intenso, assim, o que eu vivi por lá. E eu acho bastante difícil de comentar, acho que a gente ainda vai precisar de bastante tempo para conseguir simbolizar isso em outros campos e conseguir, talvez... Mas eu também sou uma pessoa bastante esperançosa de que a gente vai conseguindo, de alguma forma, se reorganizar, se recolocar. E o que eu tenho visto, pelo menos entre amigos jovens, é realmente amigos jovens começando a falar sobre morte, sobre processo de morrer, enfim, e se abrindo também para falar sobre a morte, para falar sobre a vida. E acho que essa intensidade que a gente ganha e essa força que a gente ganha nesses momentos também é bem importante. Eu até fiz uma anotação sobre a questão que falta para a gente hoje de distanciamento histórico, né? Que é uma expressão que eu vi com uma amiga minha historiadora, que agora eu uso isso para tudo, né? Virou uma expressão coringa que acho que casa muito bem com o comentário da Ana e da Laura. E porque esse luto coletivo, né, ele foi um alinhamento de várias coisas, né? A ascensão dos governos neofascistas, que não foi exclusividade brasileira, aconteceu em outros países. A questão da pandemia, eu acho que é muito mais a forma como estão sendo conduzidos os cuidados do que a pandemia em si, e eu acho que isso tem uma ligação muito grande, eu acho não, né? Isso tem uma ligação muito grande com esses regimes
políticos, e quando eu vejo esses eventos históricos acontecendo e algumas pessoas falando na internet, nossa, é péssimo viver um momento histórico, mas todo momento é histórico, só que tem aqueles nexos de confluência, que aí o que eu lembro que passou no meu período de vida, que os nossos ouvintes um pouco mais velhos aí, né, o pessoal da geração X, vai lembrar, é a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, aquela coisa de fim de anos 80, começo de anos 90. Várias coisas aconteceram simultaneamente ali que reconfiguraram a estrutura do mundo como a gente conhecia. Mas só que foi uma virada mais para o caminho da esperança, né? De fim da Guerra Fria, que é fria, mas é guerra. Né, a redemocratização dos países da América Latina, então era uma nota mais positiva. Hoje o que a gente vê é esse processo de alteração, esse processo de ruptura, mas pela via do luto, né, que o mundo como a gente conhecia ele não é mais, ainda não a gente não percebe um mundo novo, e talvez a gente esteja construindo ele sem saber, né, esse espaço aqui, por exemplo, é um espaço de discussão de construção, e a Ana eu achei muito interessante que ela começou o comentário dela falando exatamente de reestruturação e perda, que são que é o modelo dual do luto que Laura comentou lá no começo. Então, assim, talvez a gente se permitir e coletivizar esse sentimento e buscar atitudes que a gente possa realmente construir micromundos para a gente poder lidar com isso e talvez buscar uma reestruturação maior da sociedade. Porque a sociedade somos nós. Eu acho que fica muito pesado, fica muito patente isso para mim também, quando a gente faz esse tipo de reflexão. A gente sempre fala, e o mundo, a sociedade... Gente, o mundo somos nós, a sociedade somos nós, as pessoas somos nós. Né? E individualmente a gente pode tomar atitudes nas nossas esferas, por mais restritas que sejam, para poder lidar com isso. Né? Assim, já estou falando groselha demais aqui, porque aí já é o contrário do que a Ana fala. Eu falo assim, gente, desculpa, eu sou de exatas, então vocês me botam para falar essas coisas, eu vou emendando uma ideia na outra, mas é isso. E eu tô achando esse episódio, talvez a gente provoque boas reflexões e boas discussões. Eu acho muito bom te ouvir, porque é impressionante como, enfim, acho que são tipos diferentes de pensamento, mas você retoma várias coisas, eu acho isso super... Acho que a Ana trouxe num lugar talvez inconsciente ou algo que ela também já estava aí. E para mim é muito... Eu mesma falei sobre esse modelo e eu não tinha pensado que a gente também está vivendo esse modelo agora, né? Eu lembro que no começo, quando eu estava trabalhando diretamente com o Covid o dia inteiro, eu aceitei isso pra mim. Eu vou simplesmente ficar no meu processo de luto. Eu vou ficar no meu processo de luto em que eu fico orientada pra perda. E é o que eu consigo fazer agora. Eu não consigo me orientar pra restauração ainda. Então, acho que assim, a gente também aceitar essa... E aí, é claro, e aí no final da semana eu conseguia, e aí, enfim, e aí essas ações pequenas, enfim, teve vários processos de entender a potência dessas pequenas coisas que a gente faz, que seja um sorriso para uma pessoa que está morrendo de medo porque talvez esteja morrendo de Covid, sabe? Então, acho que a gente também tem que pensar nesse modelo para a gente também se permitir, né? Porque senão a gente fica só se cobrando essa restauração, essa ação, essa resposta, quando a gente talvez esteja precisando estar focado também na perda, um pouco para conseguir realmente fazer isso bem e depois, sabe? E nesse processo, as pessoas que eu tenho conversado, tem muita gente aprendendo sobre a autogentileza, sobre se permitir essas pausas. E pensando de luto, gente, é o luto de tudo que a gente conhece. A literatura não é mais a mesma, a medicina não é mais a mesma, sabe? A programação não é mais a mesma. Né? Eu sou professor do tipo, desculpa, a educação da forma como a gente conhece, ela não existe mais. Mas eu não vou falar em novo normal, porque não tem normal. A gente está no estado de exceção contínuo. Então, hoje, a realidade que eu vivo com o ensino remoto são pessoas que discutem, que têm uma resistência, mas eu já coloco para os meus alunos, gente, que está em debate, não é remoto ou presencial, é remoto ou não existir ensino. E depois, né, se a gente voltar ao regime presencial, muitas coisas já vão estar alteradas. E a gente teve que aprender nesse momento. E é uma perda. Tem a restauração? Tem a restauração. Mas eu estou restaurando o quê? Estou restaurando algo que foi perdido. Né? Então não tem como a gente fugir disso. E isso, as pequenas coisas, gente. A alimentação, né? O tanto de gente que alterou o padrão alimentar porque passou a ter que cozinhar em casa. E enfim, né? Dá para fazer uma temporada inteira, né? Se a gente for pegar cada pontinho que o momento atual tirou da gente. Não só o Covid, né? Mas a questão política também, que a Nessa falou. Então eu queria convidar vocês agora a fazer 1 minuto de silêncio para a gente pensar, enfim, honrar
todas essas vidas que a gente perdeu nesses últimos meses, nesse último ano. Vamos lá? Ok, estamos chegando ao final do episódio. E você, ouvinte, conseguiu descobrir de quem é a citação? Ana, você pode ler de novo pra gente? Claro! Ele concluiu que crianças eram melhores em quase morrer e também eram melhores em incorporar o inexplicável à vida. Elas acreditavam implicitamente no mundo invisível. Mas quando você crescia, tudo isso mudava. Não dava para incorporar o que tinha acontecido à experiência de vida. Não dava para digerir. Sua mente ficava voltando à situação, cutucando de leve como um gatinho com um novelo de lã, até que, é claro, você acabava ficando louco ou chegava a um ponto em que era impossível viver. E aí, gente, de quem é essa citação? Alternativa A, do escritor britânico de fantasia Neil Gaiman. Alternativa B, do escritor de horror e dramaturgo inglês Clive Barker. Alternativa C, do mestre do terror norte-americano Stephen King. Alternativa D, da deusa do terror e mistério Shirley Jackson. Alternativa E, da escritora brasileira nascida na Ucrânia Clarice Lispector. Nessa? Rufem os tambores! A frase é do King, do famoso livro It, A Coisa, de uma tradução da nossa querida amiga do Twitter, Regiane Virnaski, que foi traduzido em 2013, desculpa. Antes de puxar os jabás de todo mundo na mesa, eu queria que vocês me contassem o que vocês escolheram para aquecer e o que vocês escolheram para queimar nesse episódio. Ana, começa aí. Bom, para queimar, eu queria queimar, obviamente, tudo que impede a vacinação desse país, que além, assim, né, das coisas de fato, queria falar dos impedimentos políticos, que é um inferno, né? Então, acho que isso podia ser uma coisa para a gente queimar. Para aquecer, eu queria deixar aqui até um agradecimento ao mundo, a tudo, porque a Laerte se recuperou. Eu acho que de tudo que aconteceu na Covid, foi a pessoa que eu, assim, acendi incenso, chorei desesperada, porque eu acho que a Laerte é a artista viva que eu mais amo nesse país. Acidentalmente, já paguei para ela um café no dia de um aniversário dela, que ela estava num café, assim, eu deixei paga a conta, combinei com a mulher do caixa, e depois eu fiquei sabendo que era aniversário dela naquele dia. Já conversei com ela mais de uma vez, e é uma pessoa assim que desde Piratas do Tietê é fundamental mesmo para mim. E eu fiquei muito feliz que ela está bem recuperada, então acho que isso assim deixa meu coração muito quentinho. Eu queria chamar a Laura para falar se ela pensou em alguma coisa para aquecer e uma para queimar. Eu acho que para queimar de tudo que a gente conversou e todas as reflexões que a gente trouxe aqui, acho que a gente podia queimar mesmo esse tabu de falar sobre a morte, né? Acho que é muito importante a gente se abrir para isso, ou seja, para falar com os nossos pares, com os nossos amigos. Então, isso sobre a morte e sobre a tristeza. Acho que eu queimaria isso. E para aquecer, eu acho a importância também da gente poder... Ai, gente, não sei, fiquei confusa. Tudo bem, se você quiser eu chamo no final, a gente pode contar os nossos. Thiago pode falar o que ele vai aquecer, o que ele vai queimar aí. Bom, para aquecer, num episódio falando sobre morte aí, eu acho que eu quero aquecer a vida, a felicidade, celebrar, que eu acho que muitas vezes a maneira que a gente tem de lidar e de se vingar, né, de toda a negatividade que a morte carrega é vivendo. Né, celebrando a vida, sendo feliz, falando as coisas antes que seja tarde demais, né, fazendo as coisas antes que seja tarde demais, não fazer igual o médico e autor que a Laura citou no começo da conversa, né, que ele esperou um diagnóstico de um câncer terminal para começar a escrever um livro. Né? Então, os livros que a gente está esperando para escrever, os quadros que a gente está esperando para pintar, as viagens que a gente está esperando para fazer, as declarações de amor que a gente está esperando
para fazer também, para a gente tentar agilizar isso aí, né? Porque aí a gente vai conseguir realmente realizar mais coisas, né? E para queimar, eu acho que, casando um pouco com tudo o que foi dito, eu acho que, e casando um pouco com esse aquecimento, é essa autoexigência. São esses padrões autoimpostos e inventados de produtividade e fortaleza, né? Que aí eu acho que é uma coisa que talvez eu deva queimar em mim também, e que faz com que nós não nos permitamos os momentos de reflexão, os momentos de emoção, os momentos de melancolia, né? Então, para a gente queimar um pouquinho essa casca que a gente tem que mostrar, né? Essa dureza toda, né? Que aí, no fim das contas, casa com o negócio de aquecimento também, mas é isso. Eu acho que hoje a minha queimação e o meu aquecimento, eles estão um pouco casados. Eu tinha pensado, então, para queimar, da gente queimar esse tabu de falar sobre a morte e sobre a tristeza, e essa dificuldade que a gente tem, inclusive que tem a ver com as nossas defesas, de poder se aproximar do outro e entender isso no momento da tristeza dele, a importância disso. E o que eu queria aquecer, acho que enfim, até toda a discussão política que você trouxe, Vanessa, eu queria aquecer a arte, porque eu acho que a gente não pode deixar a arte deixar de existir, porque sem a arte a gente não consegue simbolizar tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente passa. E sem esses símbolos a gente não consegue passar por todos esses processos. Então, a literatura tem um papel fundamental na minha vida e para passar por tudo que eu passo, e acho que a gente precisa dar o devido lugar e o devido valor para tudo isso que é produzido e que nos é tão importante, tão precioso. Que bonito. Vocês não viram, né, os ouvintes, mas todo mundo ficou mandando corações para ela pelo vídeo aqui quando ela falou da arte. Bom, para mim, para aquecer o coração, eu queria recomendar uma série da Netflix, uma animação chamada Midnight Gospel, né? Tipo o Evangelho da Meia-Noite, que fala sobre questões filosóficas que ficam ali na volta da morte até que ele vai chegando perto desse assunto, e eu acho que eles falam disso com muita clareza e muita sensibilidade. Essa série é baseada num podcast de um estadunidense aí, e apesar de ter uma parte esotérica muito forte, ele é bem pé no chão. Então eu acho bem interessante para todo mundo escutar e repensar aí questões acerca da nossa existência, né? Acerca o que é a humanidade, né? E para queimar, bom, eu quero queimar a pressão para superar traumas, né? E a ideia de que apenas através da superação do trauma nós podemos seguir em frente. Como a gente falou no episódio aí, né? Cada um tem seu tempo. E como vamos falar no próximo episódio, cujo tema vai ser ciclos, eu acho que a gente precisa respeitar, né, aí o tempo de cada um. Então, bora queimar essa pressão aí para superar os traumas. Enfim, muito obrigada a todos que participaram aqui hoje. Se você gostou do nosso podcast, ouvinte, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. E para assinar a newsletter é só entrar no site tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar escrivaninha. Eu quero falar escrivania, sabe? E temos um canal no Telegram que é t.me/incêndio na escrivá. Mais fácil de falar, né? Então, no próximo episódio vamos falar de ciclos. Vamos nessa, dar tchau pros ouvintes. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, até mais. Tchau, muito obrigada pelo convite. Mas eu que aprendi bastante já sobre essa orientação para perda, eu, assim, nesses tempos, Thiago, que eu tenho feito, às vezes, o Rafa, meu parceiro, ele me pega assim, quieta, parada. Aí ele fala, o que você tá fazendo? Eu tô ficando triste. Agora eu estou tirando o dia para estar triste. Mas você vai passar o dia assim? Vou passar o dia triste. É isso que eu tenho para fazer hoje. Esse é o meu planejamento pro dia. Eu já entro no grupo de amigos e falo que era um filme para chorar. Tô precisando dar uma lavada, e crises de choro ocasionais
Aqui em casa é open bar de lágrimas desde o começo. Foi bar de lágrimas. Porque é open bar de lágrimas. Não, o open bar Gente, de mas isso café tinha agora que, vamos usar isso open bar pra ia, tudo. isso ia nessa. ter que entrar na edição. Cadê Sim. a Meg? Ó, Meg, desculpa o parênteses, fica à Eu vontade. tô no seu anotando julgamento. um minuto aqui pra Meg Open bar de pescar. lágrimas tinha que entrar. É porque eu tô trabalhando com 3 critérios na pandemia. A Ana e a Vanessa já cansaram de ouvir isso. Mas pra mim tem 3 regras na pandemia. Primeira regra, não morrer. Segunda regra, Eu tô com você. não surtar Muito. muito. Pequenos surtos evitam surtos maiores. Então, assim, aquela crisezinha de choro, 3 horas da tarde, sabe? Entre uma reunião e outra, se joga. E a terceira regra é tentar manter meu emprego. Assim, mesmo que a produtividade caia, que a gente precisa pegar uns atalhos e tal, não sei o que lá, porque precisa pagar os boletos, porque né, tá tendo pandemia, a gente tem que morar. Cara, passou disso, é lucro. Então eu tô muito nessa vibe, porque, assim, cansei, não dá pra entender, não dá pra racionalizar, não dá pra processar emocionalmente mais, já sobrecarregou tudo. Então é isso. E vai indo, né, na impotência, fazendo o que pode, que é o mais poderoso que a gente pode fazer, porque eu vou buscar aquela frase depois que pra Eu mim... te mando. As pequenas choradinhas. Dá uma choradinha, gente. Ai, vai comer um docinho? Foda-se, gente. Um dia vai malhar sem máscara de novo. Vai poder malhar sem máscara de novo. Sabe? Do tipo, nossa, pediu uma pizza, quer pedir 2 pizzas, comer pizza 2 dias inteiros? Tudo bem. Porque não vai poder ir na pizzaria mesmo. Faz o que der. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.